Boa noite, boa noite. E aí, Alisson, show? Fazer uma livezinha, convidar uma galera. E aí, Alisson, boa noite, meu amigo. Só mandar aqui um convite para um pessoal e avisar. Estou em live transbordando. Boa noite, Karina. Vamos iniciar aqui uma live, a segunda live minha do ano. Semana passada eu fiz uma live bem rápida. Semana passada eu fiz uma live bem rápida, né? Onde eu tava falando ali que eu vou começar a fazer aí lives. Eu vou fazer uma série de lives. Eu pretendo aí até o mês de março, abril, fazer um evento aí presencial sobre marketing, branding. Então eu tô aí começando a fazer mais conteúdos aí para poder divulgar, né, esse evento que eu vou criar. É um evento presencial. Não tenho data ainda, mas eu vou organizar direitinho para quem tem algum tipo de negócio, seja físico ou digital, mas que quer de alguma forma melhorar ou ajustar alguma coisa no seu posicionamento, tanto seu pessoal quanto negócio físico, certo? E uma das coisas que eu sempre falo é que todas as pessoas são uma marca. Não é só as empresas que são marcas. Todo mundo é uma marca. Eu vou mandar aqui mais um aviãozinho para uma galera. Eu mandei no Zap e eu vou mandar aqui também. Boa noite, Albano. Boa noite, boa noite. Vamos mandando aqui uns aviãozinhos para uma galera. É uma live rápida, eu não costumo fazer live muito demorada. Então, como eu estava falando, toda marca, ela precisa de histórias, né? Por isso que eu sempre falo que nós somos uma marca. Cada pessoa, ela é uma marca, porque ela carrega uma história, ela carrega marcas desde o dia em que essa pessoa nasceu até o dia de hoje atual. Ela está sendo marcada e está marcando na vida das outras pessoas com histórias. Tudo é com histórias. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que valorizar a história da nossa própria vida, certo? Boa noite, Marlene, que tá chegando aí. Para quem não me conhece, tá bom? Eu trabalho com branding, eu sou especialista em branding. Eu ajudo aí marcas a se posicionarem, pessoas a se posicionarem, principalmente usando a sua história, né? O seu propósito, a fim de marcar outras vidas, a fim de transformar outras vidas. E uma coisa principal, que é o tema principal dessa live de hoje, é a questão do nome, né? Eu vou abordar bastante características a esse respeito, mas o nome da marca, ela é importante. Cada detalhe forma a identidade da marca. A marca, ela tem uma identidade, assim como nós, né, pessoas, nós temos uma identidade, né? Quando nós somos registrados ali e tal, aí foi criando a nossa identidade ali. Deixa eu ver se tem uma... Não vou ter aqui. E nessa identidade,
ela é formada por vários fatores, né? Ela é formada pela nossa foto, que é o nosso visual. Ela é formada pelo nosso nome, que é o que eu vou falar hoje. Ela mostra ali na identidade de quem nós viemos. Boa noite, Sene. Boa noite, Val. Ela mostra de quem que nós viemos, né? Quem são os nossos antecedentes. Ela mostra a nossa data de nascimento, certo? Tudo isso compõe uma identidade. Se um policial para uma pessoa na rua e ele vai falar, por favor, mostre a sua identidade, certo? Se identifique. Por quê? Porque essa é a única maneira de ele conhecer a pessoa, de ele saber quem é aquela pessoa e saber, né, todo o passado, a história dela. A primeira coisa que o policial iria fazer é pegar a identidade dessa pessoa. E da identidade, ele ia saber quem é aquela pessoa exatamente, certo? E para isso, o principal na identidade, além da foto, que é a identificação, é o nome. Eu sempre falo que o nome ele é importante para você entender o seu propósito. Quem sabe, né, o meu nome, quem me conhece sabe que meu nome é Nathan. Aqui no Instagram eu me coloco como Nathan e eu vou explicar o porquê disso também, né? Eu uso Nathan, que é um apelido, mas o meu nome mesmo é Nathan. E todo nome ele tem um significado, né? Nenhum nome ele é por acaso. O nome ele tem um significado e ele fala muito, boa noite, Lari. O nome ele diz muito a sua característica, a sua pessoa. Ele fala muito sobre a sua personalidade. Lari, eu tô falando aqui um assunto bem interessante, viu? Sobre identidade da marca, tá bom? Vou fazer aqui uma série de lives nesse sentido, identidade de marca e a importância de nós desenvolvermos cada pedaço dessa identidade. O nome, identidade visual, quando nascemos, né? Para que nós nascemos, o nosso propósito. Fala, Gustavo, boa noite. Tudo isso compõe uma identidade. E nós, sempre quando eu falar de marca, eu estou falando de nós como pessoa mesmo, tá? Nós somos uma marca. Não é só uma empresa, não. Muitas vezes a gente tem na cabeça que marca é o que? É Nike, marca é Google, marca é Samsung, é Apple. Não. Pessoas também somos marcas porque nós temos histórias. Desde quando nós nascemos, nós fomos marcados e nós marcamos na vida das pessoas com histórias, tá bom? Então, como eu estava falando, o assunto é identidade e eu vou aprofundar um pouco mais na questão de nomes, tá bom? Nós temos uma identidade e na identidade, como eu falei, temos várias coisas que estão ali implementadas nessa identidade, que é o nome, que é a sua identidade visual, que tem a foto ali 3x4, tem a sua digital, que é a sua marca mesmo ali, tem o que mais? Se vocês quiserem comentar também, vão comentando, me ajudando. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Na identidade, nós temos os nossos pais, né? Aqueles que nos formaram, que nos criaram, né? Quem nos fez, exatamente. Tem a nossa data de identidade, o local onde nós nascemos, tudo isso compõe a identidade. E hoje eu vou falar mais sobre nome, né? Como eu estava falando, o nome que nós carregamos, ele interfere muito na nossa personalidade. Nós que somos criados numa cultura ocidental, nós não damos tanto valor, a nossa cultura não valoriza tanto a importância do nome, os significados dos nomes. Mas as culturas milenares, né, principalmente bíblica, né, nós somos cristãos, nós, quando abrimos a Bíblia, começamos a ler alguma história ali, nós sempre vamos nos deparar com o nome e o significado do nome do personagem, né? Se você for buscar lá, por exemplo, deixa eu pegar aqui acho que se vocês souberem melhor que eu, vocês me corrijam. Tem um nome que é o nome de Jesus mesmo. Acho que foi, como que é?
profeta Isaías, quando ele profetizou que Jesus ia vir, tudo, e ele falou que esse nome... Se vocês puderem me ajudar, vocês me lembram, porque eu não lembro exatamente agora. Não pesquisei esse versículo que fala que é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Ele está falando a respeito de Jesus, certo? Por causa do nome dele. O nome de Jesus, né, significa Salvador, salvação, Yeshua, aquele negócio todo. Todos os nomes, eles têm um porquê, têm um propósito naquele nome. A pessoa que nasce, o pai, a mãe, colocou o nome ali, aquilo ali está intimamente ligado com o propósito de vida daquela pessoa. Jesus, ele é o Salvador, certo? Por isso que o nome dele, Yeshua, significa salvação, Salvador, aquele que é o ungido, né? Que vai levar o povo para a salvação. Aqui é só um exemplo para vocês entenderem que o nome ele tem um porquê, tem um propósito. O meu nome, por exemplo, é um nome bíblico, inclusive, significa presente de Deus. Quem já me conhece, já viu meus conteúdos, já viu minha palestra, sabe lá como é que eu contei a minha história. E se você conhece a minha história, você vai entender, eu não vou repetir aqui, mas se você conhece a minha história, você sabe que a minha história realmente ela tem uma ligação muito profunda com o meu nome, com a questão de presente de Deus e tudo mais. Então, não sei se vocês já pararam para observar nisso, tá bom? O nome de vocês. Responde aí, se vocês puderem responder aí, colocar nos comentários. Eu já procurei pesquisar a respeito do meu nome, né? Se você já procurou pesquisar, se você sabe o que significa o seu nome, comenta aí, eu sei o que significa. Se você não sabe o que significa, eu nunca pesquisei, nunca observei isso daí, né? Coloca aí, eu não sei o significado do meu nome. E eu já deixo a tarefa para você. Procure saber o significado do seu nome. O que significa o seu nome, certo? Procura saber disso, porque isso tem uma intimidade enorme com o propósito que você carrega. Não sei se você já tem ideia do que é o seu propósito, não sei se você tem essa clareza, né? Nathan, eu sei o que é o meu propósito, eu já sei, eu já tenho isso, né, claro na minha mente. Nathan, eu ainda não sei, eu não tenho essa clareza na minha mente do que é meu propósito. Começa a observar o seu nome, então. Já pega isso como tarefa, observa o seu nome e olha para a sua história, olha para o seu passado e vê o que tem de ligação nisso daí. Também não é nada místico, né? Para você fazer uma coisa mística, né? E isso é isso e pá, e pum. E não, mas tem uma ligação, certo? Se você, lógico, buscar a sabedoria, né, do Espírito Santo e tudo, Deus com certeza ele vai te conduzir de uma forma correta, sem que seja de uma forma mística, tá bom? Não leve para o lado místico. Eu sempre alerto isso daí, porque é perigoso também a gente ficar muito ligado nessas coisas. O Gustavo falou, já procurei. Gustavo significa protegido por Deus. Bacana, protegido por Deus. A Lari, ela falou que já procurou, mas não se aprofundou. É a tarefa de hoje, exatamente. Coloque isso como uma tarefa, como eu falei, procura ver se tem alguma ligação, o seu nome com a sua história, com as suas características como pessoa, vê o que tem de ligação e se você tem uma intimidade com Deus, eu acredito que tenha, um relacionamento com Deus, procure saber, né? Tenha esse envolvimento, né? Se relacione com Deus e procure saber o que isso tem a ver com a sua personalidade, com a sua vida, com o seu propósito de vida. A Lari, pedacinho de estresse. Esse daí é um significado do relacionamento. Aí é uma brincadeira, obviamente. Lari, Vitória. Vitória que significa vitória. Exatamente. Mas o Larissa tem alguma coisa aí que também pode ter muito a ver, tá bom? E aí, por que eu tô falando disso? Porque quando você entende que o seu nome, que como eu falei, você se entende como uma marca, você entende que o seu nome, ele tem alguma coisa a ver com o seu propósito, você vai conseguir ter uma clareza muito maior para você se posicionar diante das coisas da vida. Não é a questão apenas de marketing, de vendas não, tá bom? Eu sou personal brand, mas o que eu mais vou abordar
nos meus conteúdos aqui, não é nem questão de vender, questão comercial, de fazer propaganda de marketing, não. O meu foco aqui é mais na vida mesmo, pessoal, como você se posicionar na vida, tá bom? Questão de venda, assim, eu gosto também de abordar, mas a pegada aqui que eu tô é na vida mesmo, para você se entender como pessoa e carregar isso para sua vida, os seus propósitos mesmo. Então, como eu falei, toda marca ela tem um nome e esse nome tem uma intimidade com o propósito dela. As marcas, as grandes marcas, não tem um nome assim, o cara, o fundador lá da Nike, ele colocou Nike, gostei desse nome, vou colocar Nike. Não cheguei a pesquisar o que significa Nike, mas provavelmente é o sobrenome do fundador, eu acho. Ford, por exemplo, Henry Ford é o nome do fundador. Mas se você procurar a história do Henry Ford, se você procurar entender lá, tentar entender o que é o propósito dele, eu tenho certeza que a marca Ford de carros lá, de tecnologia, tem muito a ver com o propósito de vida do Henry Ford, do fundador, entendeu? Tudo isso tem uma ligação, tem um propósito. Mesmo que o cara possa não ter sido um servo de Deus durante a vida dele, né? Mas tem alguma ligação. De alguma maneira, você pode ter certeza que tem alguma ligação. Todo nome de marca, ele tem uma ligação com propósito. Essa é a live de hoje. Eu vou encerrar daqui a pouquinho. É só para vocês terem essa curiosidade mesmo de descobrir o nome de vocês. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu perguntei: você sabe qual é o seu propósito? Aí a pessoa falou: eu não sei. Aí ele falou: eu tento descobrir, mas eu não consigo, tal. Aí eu falei: vai lá na sua história, vamos ver como é que é a sua história. Aí ele contou um pouquinho da história dele e tal. Eu falei: seu nome, você sabe o que significa o seu nome? Aí ele falou que não. O nome dele é um nome bem difícil, bem complicado. E aí eu descobri que o nome dele, na verdade, é uma junção de dois nomes. Se ele tivesse aqui na live, eu ia citar o nome dele, mas ele não tá. Então eu não vou expor. Mas o nome dele é uma junção, né? Dois nomes. E aí eu procurei dividir, né, esses nomes. E aí eu fui entender. Peguei, mostrei para ele. Eu falei: esse daqui significa isso e esse significa aquilo. Aí eu falei: junta, agora vamos ver a sua história. Tem alguma coisa a ver? Se não tiver, descarta. Aí ele falou: tem isso e tem isso. Eu falei: então, beleza, agora procura saber com Deus se realmente isso tem alguma coisa a ver com a sua vida, se realmente isso faz sentido para você. Se não fazer sentido, se não tiver nada a ver, descarta. Mas tem uma ligação, tem que ter alguma ligação, tá? O seu nome não foi à toa. E aí eu mandei perguntar para a mãe dele, para o pai dele, o porquê que eles escolheram esse nome para ele. E aí os pais deles simplesmente colocaram esse nome por achar um nome interessante, bonito lá para eles, e colocou, mas sem esse intuito de um propósito. Como eu falei no início, os nossos pais, né, nós somos criados numa cultura que não valoriza os nomes. Nós colocamos nomes nos filhos porque nós achamos bonitinho. Vou colocar o nome de Pedrinho, de Maria, porque eu achei bonito, né? Mas o significado mesmo às vezes a gente nem sabe. Mas quando a pessoa ela tem um propósito forte, ela já eu acredito muito na questão da predestinação, ela já nasce predestinada para fazer algo na Terra. Então acho que tudo é as mãos de Deus mesmo agindo e colocando na vida da pessoa para ela cumprir aquilo em algum momento. Talvez ela vai passar 20, 30, 40, 60 anos sem entender o real motivo do propósito dela aqui na Terra, mas em algum momento ela vai cumprir, em algum momento ela vai entender isso, Deus vai colocar isso diante dela, e aí também tem a escolha dela, se ela vai querer ou não cumprir esse propósito na vida dela. E como eu falo, todo propósito ele tem o objetivo de ajudar, de abençoar as outras pessoas. Nós olhamos para as marcas, eu sempre faço esse paralelo de nós com as marcas. Nós olhamos para as marcas, nós podemos até achar que o interesse deles é só o lucro, é a venda, é o comercial. Mas se você observar, as marcas, elas têm um propósito de transformar a vida das pessoas de alguma maneira. Você olha para a Nike, eu estou falando bastante da Nike aqui. A Nike,
Ah, eles querem vender o produto deles. Óbvio, eles querem vender o tênis, a roupa ali bonitinha. Mas se vocês observarem na forma como eles se posicionam com um arquétipo de herói. Eles querem passar a imagem de heróis. Então, quem vestir a roupa deles, o tênis deles, para praticar um esporte, vai se sentir um herói, porque essa é a sensação que eles passam. Quando eles pegam lá vou pegar aqui o Cristiano Ronaldo lá, o jogadorzão, o melhorzão. Eles pegam para fazer a propaganda com aquela roupa, com o tênis da Nike e jogando lá e faz aquela sensação, geralmente criança, mas até adulto, porque eles mexem com a nossa criança interior, mesmo nós adultos, nós temos uma criança interior que é através disso que eles conseguem captar nossa atenção e interação com eles, eles fazem nós nos sentirmos um herói. Então eu tô vendo o Cristiano Ronaldo ali, Cristiano Ronaldo é o meu ídolo, aí eu olho e falo, cara, eu quero ser tão bom quanto o Cristiano Ronaldo. Eu quero ser o melhor, eu quero bater recordes igual o Cristiano Ronaldo bate os recordes dele. Então eu vejo o Cristiano Ronaldo como um herói. O Cristiano Ronaldo, na verdade, é como se fosse a Nike ali, ele está se posicionando como a Nike. Então eu vou, ao mesmo tempo, eu vou colocar o Cristiano Ronaldo e a Nike como heróis. E eu quero ser como um herói. Então eu vou comprar o produto deles para mim me sentir um herói, entendeu? Diferente, por exemplo, da Adidas. A Adidas já não é tanto na questão de herói. A Adidas é mais performance, só que não usa esse negócio de herói, de eu me superei, de eu fui lá e bati mais um recorde, igual a Nike usa. Eu vou fazer alguns conteúdos mais profundo disso e eu vou falar a diferença da Nike com a Adidas. Vocês vão entender melhor. Não vai dar para mim falar tudo isso agora, mas eu vou fazer um conteúdo bem específico nisso e vou aplicar bem detalhado. A diferença da Nike com a Adidas. A Adidas ela está mais ligada a uma performance, só que não nesse sentido de você se sentir um herói. A Nike já ela tem essa pegada de heroína, de o que eu fiz ontem, hoje eu vou fazer ainda melhor, e eu vou bater o recorde de ontem, de semana passada, e eu vou me superar, entende? Então, isso é um propósito da Nike, era gerar essa transformação na vida das pessoas, gerar a sensação de superação, é a transformação que fez. Então, toda marca ela tem esse objetivo de transformar a vida da pessoa de alguma maneira. Então, se as marcas que elas têm o interesse sim comercial, se elas fazem isso, imagina nós. Por que nós não vamos fazer isso? Nós como pessoas, nós que a maioria aqui eu creio que seja cristão, devemos ter esse dever, né, de olhar para o outro e ser uma bênção na vida do outro e ajudar o outro em alguma necessidade, em alguma coisa. Então olha para o seu nome, tá bom? Boa noite, Breno, boa noite, Edjailton. Tem um que entrou aqui de contabilidade, boa noite também. Olha para o seu nome, procura entender o que significa o seu nome e linka isso com o seu propósito. Vê o que faz sentido e começa a praticar isso, começa a olhar mais para isso e ver como que você consegue transformar a vida das pessoas através do seu propósito. Tenha isso claro na sua mente, tá bom? Quando eu entendi isso, eu comecei a olhar para tudo em volta da minha vida e ver o como que as coisas estão fazendo sentido agora. Boa noite, Pedro Paulo. Quanto que isso está fazendo sentido agora? Porque isso nunca fez tanto sentido antigamente. Eu olhava assim, cara, por que isso acontece comigo? Né? Eu sugiro quem não viu, ver lá minha palestra, vai entender a minha história todinha. Eu não vou repetir, mas assim, eu ficava olhando, cara, por que as pessoas sempre chegam em mim falando a mesma coisa? Por que está acontecendo isso? E eu nunca entendi, porque eu nunca procurei saber qual é o meu propósito. Eu não sabia a relação que esse propósito tinha com o meu nome. Então eu ficava perdido. O Edjailton, era dele que eu estava falando, viu, galera? Eu só estava esperando ele chegar para mim poder falar. Viu, Edjailton? Eu estava falando, usando o seu nome como exemplo. O nome Edjailton é uma junção de dois nomes. Ed, de Edson, e Jailton. São dois nomes. Aí eu peguei e falei, vamos fazer um teste aqui, vamos pesquisar o que significa o seu nome. E aí aqui ele mesmo está colocando, ó,
eu sou um guardião de riquezas, guardião de riquezas. E aí eu pedi para ele procurar lá, olhar a história dele, olhar o passado dele, o que que ele viveu, o que que marcou na vida dele e que tem a ver com esse nome dele. E aí ele entendeu, encontrou lá o que estava acontecendo e falou, cara, faz todo sentido. Então, essa é a live de hoje. É para você olhar o seu nome. É a tarefa que eu deixei aqui desde o início. Quem entrou, quem vai entrar aí, quem vai ver a live salva. A tarefa que eu deixo aqui para você. Busque saber o que, que significa o seu nome e o que, que ele tem a ver com a sua história, para você poder entender qual é o seu propósito de vida. Não interessa, o que, que eu estou fazendo hoje? Mas eu não... Tem gente que fala assim, mas eu ainda não estou empreendendo, Nathan. Tem gente que acha que para ligaram bem na live logo nesse celular. Então, como eu estava falando, tem gente que acha que para cumprir o propósito, não, eu tenho que empreender para me trabalhar nisso, para fazer, para me virar um palestrante, alguma coisa. Não, no que você faz, você vai empreender. Você vai empreender, não. Também. No que você faz, não importa o que seja, você vai trabalhar no seu propósito, naquilo que você está fazendo agora, entende? Eu, por exemplo, eu estou trabalhando em uma empresa como CLT e ao mesmo tempo eu empreendo, faço os meus trabalhos com marketing, né? E eu tenho a consciência de que onde eu estou, na minha empresa, eu estou cumprindo com o meu propósito de vida. O Nathan, o presente de Deus, está sendo cumprido ali naquela empresa, certo? E eu vou fazer até uma palestra sobre esse tema, porque já são histórias que eu já estou, adquirindo, que estão marcando a minha vida, que faz sentido eu passar isso mais para frente. Por quê? Porque esse é o meu propósito, é ser uma bênção na vida das pessoas, certo? Então, não importa onde você esteja, onde você estiver, em qualquer lugar, ambiente, se você está aí, é porque é para você cumprir o seu propósito aí, certo? Eu gosto de usar sempre um versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Só que esse versículo não termina aí. A maioria de nós, quando vamos citar esse versículo, a gente fala isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Eu repito esse versículo desde quando eu era criança. E eu vou ser sincero para vocês. Na maioria das vezes, as coisas não cooperaram para mim. Não cooperaram. E olha que eu sempre estive em Cristo Jesus. Eu sempre exerci, o meu lado cristão, sempre fiz, as coisas ali servindo a Deus mesmo. Mas mesmo assim as coisas não cooperaram. Sabe por que não cooperaram? Porque eu não entendi qual é o meu propósito. Porque esse versículo ele não termina aí. O versículo ele completo é: todas as coisas cooperam para aqueles que estão em Cristo Jesus, segundo o seu propósito. Só que se você não saber qual é o seu propósito, como é que as coisas vão cooperar? Entendeu? É por isso que eu disse que nem sempre as coisas cooperaram para mim, mesmo estando em Cristo Jesus. Porque eu não entendi qual era o meu propósito. A partir do momento que isso clarificou na minha vida, aí eu falei, agora sim, agora está fazendo sentido as coisas que eu estou vivendo. Agora sim está cooperando. Porque agora eu estou fazendo exatamente o que é o meu propósito. Você está em Cristo Jesus é o básico que você tem que estar, né? Se você tem essa consciência, é o básico. Mas não termina aí. Você tem que estar no seu propósito. É segundo o seu propósito. Cada pessoa tem um propósito de vida diferente. Às vezes eu pergunto para a pessoa, principalmente aqueles evangélicos bem fervorosos, pentecostal. Eu pergunto, qual é o seu propósito de vida? Eu sempre pergunto isso direto para várias pessoas, quase todo mundo. Aí a pessoa fala, meu propósito é louvar. Eu nasci para isso, meu chamado é louvar na casa do Senhor. Só que louvar é o dever de todo mundo. Tá certo, não tá errado a pessoa responder assim. Só que esse é o propósito que eu diria universal. Nós temos um propósito universal, todos
fazer isso, só que você também tem um propósito único, que é só seu, que você foi chamado só para fazer aquilo, Deus te chamou só para aquilo. A outra pessoa não foi chamada para isso, foi você, certo? Então a pessoa fala: eu fui chamado para adorar na casa do Senhor. Todo mundo foi chamado para adorar na casa do Senhor, certo? Tem até um versículo lá em Salmo que eu não lembro qual era mesmo exatamente, mas fala: todo ser que tem fôlego louve, todo ser que tem fôlego louve o nome do Senhor. Então esse propósito ele é universal. Todo mundo nasceu para louvar, todo mundo nasceu para adorar a Deus. Então você responder isso: o meu propósito é adorar, meu propósito é louvar, fica muito vago, porque isso daí é o seu dever. A partir do momento que você nasceu, você começou a respirar, tá valendo, começou o jogo. Você tem que fazer isso daí, naturalmente você faz isso. Até os animais fazem. A natureza em si, ela já adora a Deus, ela já manifesta adoração, louvor a Deus, certo? Porque isso é um propósito universal. Aí você olha pro passarinho lá, o passarinho canta, o passarinho voa, esse é o propósito dele, é cantar, é voar, fazer a tarefa dele, ele faz. Aí você olha para a abelhinha lá, a abelhinha, ela faz o mel dela lá, e ela tem o propósito de fazer o mel, por quê? Porque aquilo vai beneficiar em alguma outra coisa na natureza. Aí você olha para o peixe, para a baleia lá, a baleia nada. Aí você faz o quê? Nada também, entende? Então, cada um tem um dever, tanto os animais quanto nós, seres humanos. Só que os animais, apesar de eles não terem consciência, parece que eles fazem o propósito deles muito melhor do que a gente, que tem consciência. Isso daí é pesado. Então, a live de hoje é essa. Procura entender o que significa o seu nome. Vai atrás de descobrir isso e qual a relação tem o seu nome com o seu propósito. E vai clarificar isso na sua mente, tá bom? Para que você consiga se posicionar. Não importa o que você faça, a sua atividade, né? Eu trabalho com... sou psicólogo. Eu sou professor. Eu sou cantor. Eu sou... não importa, sou jogador de futebol. Não importa o que você é na sua profissão. Mas se você cumprir o seu propósito na sua atividade, todas as coisas vão cooperar. Exatamente, certo? Boa noite, André. Tudo bem, André? Estou aqui falando sobre propósito, né? E qual o nosso nome, qual relação tem com esse propósito, certo? E o nosso nome, ele identifica muito, ele impacta muito com a nossa característica pessoal. Ele implica muito na nossa personalidade como um todo, sem querer fazer coisas místicas, não é nada místico, mas ele impacta muito na nossa característica como pessoa. E aí você vai entender melhor a questão de arquétipos, qual arquétipo você iria usar no seu posicionamento, na sua vida, certo? Eu tenho um arquétipo muito forte, que é de acolhimento, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito acolhedora. Meu nome está intimamente ligado com isso. Eu sou uma pessoa que acolhe, que identifica uma necessidade de uma pessoa e eu quero acolher aquela pessoa e fazer aquela pessoa ser transformada. Fazer aquela, não por mim, é lógico, mas eu quero ser um vaso, um instrumento de Deus para transformar aquela pessoa ali e fazer ela melhorar, fazer ela mudar, fazer ela gerar resultados. Esse é o meu propósito. Esse é o meu arquétipo de acolhedor, certo? Então, quando você tem clareza disso tudo, do seu nome, o que significa, qual a relação tem com o seu propósito de vida, todas as coisas vão ficar claras. E aí sim, aquele versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, segundo o seu propósito. Aí sim, as coisas realmente vão cooperar na sua vida, certo? Então, essa é a live de hoje. Semana que vem eu vou fazer mais uma live, tá bom? Toda segunda, 7h30, 7h40. Eu vou avisando, né? Hoje eu não avisei, mas nas próximas lives aí eu vou estar fazendo aí um postzinho avisando, lembrando que vai ter essas lives. E cada segunda, cada semana vai ser uma live com um tema específico. Só que eu vou pegar muito esses dias a questão de identidade de marca, certo? Hoje eu falei de nome, a importância do seu nome, o que tem de interessante no seu nome, na sua identidade como pessoa, como marca, como posicionamento. Aí na semana que vem, por exemplo, eu já vou falar em outra questão e assim vai. Mas por enquanto vai ser uma série de
de lives sobre identidade de marca. E sempre se veja como uma marca. As pessoas também são marcas, tá bom? A sua história é uma marca. Você nasceu, você passou a ser marcado pelas pessoas que conviveram com você e você marcou essas pessoas também. Quando você olha para uma pessoa que você não vê ela há 10 anos, 20 anos, você vê aquela pessoa de novo, ou você nem precisa de ver ela, você só lembrou dela, veio ela na sua mente. Com certeza você vai lembrar de algum episódio, você vai lembrar de algum momento que você viveu com ela, vai vir algum sentimento bom ou ruim quando você conviveu com essa pessoa, porque essa foi a marca que ela deixou em você, foi uma história que ela gerou em você, na sua amizade, na sua interação com essa pessoa. Então, todo mundo é uma marca. Eu sou uma marca, você é uma marca, todos nós somos marcados e marcamos a vida das pessoas, certo? Essa é a live de hoje. Quem não viu ainda, tá entrando aí, entra lá no começo e assiste novamente, que é interessante. Qual a relação tem o seu nome com o seu propósito, para você poder se posicionar, né, diante de todas as coisas. E semana que vem, segunda-feira, 7h30, novamente, estamos aí, tá bom? Quem puder assistir aí, quem quiser mandar aí para outras pessoas, eu achei isso daqui interessante, manda aí para um amigo, algum contato seu, manda para ver qual é o que isso pode impactar e fazer sentido na vida dessas pessoas, tá bom? Agradeço, depois que esse vídeo ficar salvo, dá uma curtida lá, curte, ajuda lá, salva e manda pra galera. Obrigado, galera. Valeu, boa noite.